Olá, queridos. Namastê. Tudo bem? E aí, vamos falar um pouquinho de yoga? Vamos falar do começo? Vamos falar do que é o yoga? Vamos falar como se diz yoga, né? Pergunta que não quer calar, né? Sempre, todo aluno chega aqui na sala de aula perguntando, é yoga ou yoga, né? É yoga, tá? Para a gente colocar dentro da gramática do sânscrito, né? Não existe esse fonema O, igual temos no nosso, né? Ovo e ovos, né? Lá só tem ovo, né? O som do O lá é U. Então sempre vai ser yoga, né? Quando a gente falar do sânscrito, nunca vai ter esse fonema O. Vai ser yoga, né? Sempre yoga, tá bom? Mas se falar yoga, não tem problema nenhum. O importante é viver uma vida de yoga, né? Que seria, né, uma vida de yoga, né? O que é o yoga, né? Porque é difícil de definir, porque às vezes a gente vê pessoas fazendo asanas, né? Posturas difíceis de se realizar, né? Outras fazendo técnicas respiratórias diferentes, né? Ou alguém meditando ou cantando mantra, né? E sempre que a gente olha para uma dessas situações, a gente fala, isso é yoga, né? E, na verdade, isso faz parte do yoga, né? E o yoga é um estilo de vida, né? Um estilo de vida cultivado, que se tem notícias há mais de 5.000 anos antes de Cristo. Ou seja, coisa de 7.000 anos aí, se tem conhecimento dessa fonte de riqueza aí, que é a tradição do yoga, né? E quando a gente fala estilo de vida, né, parece que a gente fala, olha, fica vago, né? O que é o yoga? O yoga é uma ginástica, o yoga é uma religião. A gente fala, não, o yoga é um estilo de vida, né? Fica parecendo que a gente está falando de algo moderno, né? Um estilo de vida. Eu adotei um estilo de vida, agora eu sou yoga, né? O estilo de vida que é o yoga, para a gente falar dele, a gente precisa voltar um pouquinho e entender de onde vem o yoga. O yoga vem, né, da Índia antiga, né? E a Índia, ela existe, tem uma peculiaridade sobre a Índia que torna um povo, um país especial, que é a cultura védica, né? Os Vedas são os textos sagrados indianos, e a cultura védica, ela pauta o comportamento do povo indiano, né? E ela vem dos Vedas, livros sagrados, né? Temos aí os 4 Vedas, que a primeira parte dos Vedas fala dos rituais, né? Do Karma Yoga, né? Forma de se viver. E o fim dos Vedas fala aí da natureza do eu, né? As Upanishads vão falar dessa busca da natureza pela aquela resposta, né? De quem sou eu, né? Quem é a minha verdadeira natureza, né? O que é Deus, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Essa pergunta, essa natureza, ela é mais compreendida no fim dos Vedas, nas Upanishads, nos diálogos das Upanishads, né? Explicadas aí para a gente nas aulas de Vedanta, né? E a vida de yoga, ela vem justamente de toda essa tradição védica, ela traz com ela essa vida de yoga. Então, o yoga é um estilo de vida por isso. Quando você tem um estilo de vida baseado nessa tradição védica, você pratica algo chamado yoga, né? Aqui no Sampradaya, a gente dá aulas de Hatha Yoga, né? O Hatha Yoga é uma linha de coisas que fazemos com o corpo e com a mente, né, para viver uma vida de yoga. Por isso é chamado de Hatha Yoga. Yoga, nesse caso, entra como uma palavra método, né? Método, caminho, né? Então, a gente vai ver a palavra yoga aparecer em vários contextos diferentes. Mas o yoga que a gente está falando é justamente essa busca por uma vida de acordo com os Vedas, né? Essa tradição indiana, ela é muito rica, muito bonita, ela envolve devoção, né? Não é uma religião, não tem religião envolvida na tradição védica.
Existem religiões que, como a tradição védica está colocada em tudo na Índia, né, essa tradição védica formou a base daquele povo, né, a base cultural daquele povo, né? Então, quando a gente vê uma religião indiana, ela vai estar repleta da tradição védica, né? Quando a gente vê um estilo de vida indiano, que é o yoga, ele vai estar repleto dessa tradição védica. Ele vai estar recheado dessa tradição védica, né? E como ela dá base para a sociedade, ela também dá base para o yoga, né? O Hatha Yoga que a gente pratica, ele visa deixar o corpo e a mente mais receptivo ao ensino de Vedanta, para você compreender melhor a tradição védica, para você compreender melhor o que os Vedas dizem, para você compreender melhor como se relacionar com o universo, a fim de buscar conhecimento, né? Tudo que se pede, que se espera da vida de um ser humano, de acordo com a tradição védica, nós nascemos seres humanos para nos iluminarmos, para conhecermos a nossa verdadeira natureza, para perguntarmos e encontrarmos a resposta, né? A resposta daquilo que está dentro de nós. Queremos a resposta daquilo que é mais próximo. Estudamos o que é mais íntimo quando estudamos o Vedanta. E para enxergarmos lá dentro, para enxergar dentro de cada um de nós, para percebermos a nossa natureza, precisamos estar com a mente relativamente em paz, com uma mente sem distrações, com uma mente sem enganos. E o yoga entra na preparação dessa mente. O yoga entra na preparação de uma mente em sattva. Sattva é o equilíbrio. Uma mente equilibrada é mais capaz de enxergar aquilo que a gente precisa ver, né? Porque o que nós queremos ver é o nosso próprio reflexo, né? Tenta ver o seu reflexo na água com a água agitada. Não tem jeito. A água ela vai impedir que o seu reflexo exista ali. Conforme essa água, que nesse momento é a mente, vai ficando mais calma, o seu reflexo vai ficando mais visível. E quando ela estiver completamente calma, seu reflexo vai estar completamente visível. E aí você vislumbra a sua verdadeira natureza. Essa é a intenção do yoga. Esse é o yoga. Esse é o yoga na sua essência. Encontrar-se, olhar para dentro e ver a si mesmo. Entender Deus dentro de si mesmo. Entender a natureza divina habitando esse corpo. Entender que não há diferença entre eu e você, que todos nós somos Deus, todos nós somos Ishvara, a natureza, causa intelectual e material do universo. Mas a mente tem agitação, existem gostos, aversões. E quando praticamos o Hatha Yoga, quando meditamos, quando fazemos um asana, estamos educando o corpo e a mente para diminuir essa agitação, para quando a gente receber o conhecimento, que a gente esteja apto a aprender. Porque a ferramenta de aprender, ela precisa também estar receptiva ao conhecimento. Não adianta um aluno de matemática, sem a base, sem saber somar, dividir, subtrair, querer resolver uma equação mais complexa. Ele precisa dessa base. E é essa base que o yoga vem trazendo para a gente, que a prática de yoga vem trazendo para a gente. Espero ter tirado algumas dúvidas de vocês aí. E a gente se encontra, eu vou postar mais vídeos para a gente falar um pouco do yoga. Vamos falar de alguns asanas, Eu já tenho alguns vídeos aí no canal, pode olhar, fica à vontade. Espero, se você gosta do conteúdo, deixa lá aquele joinha lá, se inscreve aí no canal. Em breve a gente vai começar as contações de história também. E eu conto com você aí, comigo aí, ouvindo uma história, entendendo um pouco mais dessa cultura do yoga. E sinta-se convidado, quando vier a Resende, ou se você estiver em Resende, a vir fazer uma aula de yoga aqui no Sampradaya Yoga Terapia. Bom, namastê.